Isso é uma questão que já acontece há um bom tempo, mas ainda vejo pessoas com alguma dificuldade de entender sobre isso. O músculo foi caracterizado como uma glândula endócrina porque ele tem citocinas e proteínas que são fabricadas nele. E é independente do sistema nervoso central. Então não tem essa relação com o eixo hipotalâmico. O músculo produz e acabou, certo? Então essa produção independente caracterizou a musculatura como uma glândula, porque ela é independente, ela fabrica citocinas por conta dela, e fim de papo. Então é assim que funciona. Ou seja, aí eles fizeram o seguinte, como é músculo, citocina, eles determinaram que o nome correto seria miocinas. Então as miocinas seriam as citocinas e proteínas que o músculo libera, tá? Para fazer a manutenção e funções. Então ela pode acontecer com diferentes comunicações com outros órgãos ou tecido adiposo. Então, quer dizer, o músculo ele se comunica, né, com o pâncreas, com o osso, com o cérebro. Quer dizer, é do músculo para as outras regiões. E isso acontece numa escala maior e melhor como exercício físico. Em repouso, nós produzimos tudo, está tudo ok. Mas quando a gente estimula a musculatura, essas miocinas, elas ganham um poder do bem dentro da gente, um poder maravilhoso. É o soldado do bem, é o que nos ajuda. Essas miocinas, elas são muitas, tá? Muitas. E tem algumas novas e que foram descobertas recentemente, ainda não estão no completo, como é que eu vou dizer, completamente desvendada. A irisina é uma delas, se vocês se lembram, eu vou falar. A irisina foi aonde? Pandemia. Que daí falaram, a irisina tem relação com o sistema imunológico, você treina, libera irisina, e daí você fica vivo, imortal, e etc, etc. Falaram um monte. É uma miocina que descobriram. Então nós temos aí, pelo menos, mais de 600, 650 catalogadas, mas nem todas com as funções determinadas. Então a primeira abençoada que foi catalogada como miocina foi esta proteína, miostatina. Quem já ouviu falar da dita cuja? Eu conheci a miostatina quando era jovem, na graduação. No tempo que o Google era fraco ainda, o YouTube era um nada, não tinha nada. E eu passei na banquinha de revista na frente de casa. E eu olhei esse boi que está na imagem. Falei, nossa, que boi tora, né? Aí quando eu li, estava escrito ali em inglês, era Scientific American, era a revista, porque assim, a gente não consumia os artigos do Google, era na revistinha. Aí a Scientific American, escrito lá dizendo assim, o boi que hipertrofia sem limite, hipertrofia parado, porque tem a deficiência na proteína miostatina. Imediatamente eu comprei a revistinha, falei, rapaz, achei a saída para os meus problemas. Como é que esse boi fez a inibição da miostatina? Aí peguei, fui para a faculdade de ônibus aqui lendo a revistinha já. E tinha aula de fisiologia do exercício aquele dia. E fui vendo que era uma mutação genética. Que ali foi, falei, obra de Deus, né? Porra, Deus sacaneou comigo e prevaleceu no boi. Nasceu sem a miostatina. E o cara foi procurar, investigar, porque o boi estava crescendo parado. Olha que maravilha. E o percentual de gordura baixíssimo. Então ele falou, será que esse boi tem algum problema? Era boi de criação, o cara vivia disso, então ele não queria perpetuar, ele não ia procriar sem saber o que tinha a porcaria do boi. E daí eles acharam que era uma deficiência na miostatina. Perfeito. Mais para frente veio a raça Whippet, aquele cachorrinho, né? Aquele corcunda, vive magro, né? Zero carbo, tristeza, assim. Eu nunca vi aquele cachorro, nem abana o rabo, né? Ele parece que está morrendo. Aí ele está com uma cara sadia, ó. Tá com 500 kg de músculo a mais do que o normal, nem parece, né? A corcova dele até sumiu aqui, ó. O peitoral tampou, ó. Aí eles viram que aconteciam essas mutações e que isso era inexplicável. O diabo nascia assim, acabou. Opa, o Mará entrou junto aí, calma. Daí, olha lá, Gustavo, então, se o coração do boi não hipertrofiou, isso me deixou muito chateado, estava escrito na revista, eu queria que o boi morresse, que não é justo. Esse boi tem que explodir. Não, é somente
músculo esquelético. Entenderam por que de miocina como uma glândula? Quer dizer, a ação clara da miostatina como crescimento, como inibidor do crescimento muscular é no músculo, é no alvo, ela não está espalhada. Ela tem níveis circulantes? Tem, mas a atuação dela é no músculo esquelético, não tem outra migração. Então o cara não tinha isso, quer dizer, ele podia crescer sem limite. Isso me deixou atordoado por um bom período, porque daí eu comecei a pensar sobre, com certeza a comunidade científica, eu, um coitado, eles pensaram muito além. Mas veja aqui, aonde que está o maior expoente de pesquisas aqui, ó. Isso aqui é o PubMed, para quem não sabe, o vermelhinho é o PubMed. Olha lá, ó, 2007, 2008 a galera deu uma cansada na verba. Mas agora, olha aqui, ó, 2021, olha como é que está. Lá em cima, o Web of Science é o azul. Tá? Então a gente está estourando, agora teve um aumento crescente de publicações destinadas ao quê? À miostatina, porque muito se falou como uma barreira genética. Então, e eu já na hora entendi isso aí, falei, porra, essa miostatina está acabando comigo. Eu fiquei ali, falei, bom, se tem inibidores assim, o que mais que o nosso corpo tem de mistério ainda para não crescer? Os estudos vieram aqui primeiro nessa família, ó. Fator de transformação de crescimento beta. Eles começaram a investigar como que funciona toda a engrenagem de vias de sinalização. E daí, como eu falei para vocês aqui, isso é a fala de um bodybuilding atormentado. Isso é um cara atormentado, que viu que o boi cresce mais que ele e cresce parado. Mas, quando passou a idade, eu comecei a estudar, a miostatina tem um papel importantíssimo no corpo, ela não veio de graça. O boi que estava errado, nós estamos certos. A gente precisa ter finalizações de ciclo para início de novo ciclo. O nosso corpo não pode ficar eternamente numa produção. Isso desregula, dá um câncer, dá algum problema celular. Então você não pode ficar amplificando o sinal para todo sempre. Que se fosse assim, então a testosterona se liga lá no receptor, não larga nunca mais e fica eternamente anabolizando. Isso não existe. Se isso acontecer, é um problema no teu receptor, a transcrição ela vai ser desacelerada mesmo com ela ligada no receptor e vai, se não descolar ali, não fosforilar, vai dar problema. Então, o que acontece? A miostatina, sim, ela é muito importante ali, ela está mostrando o ciclo de miogênese. Então, para você ter o crescimento, você tem um ciclo de crescimento onde existe uma pausa, que é a miostatina que determina. Porque ela já entendeu que ali é o teu teto, e ela entra para encerrar o ciclo. Então, ela vai colocar ali inibição no P21, que é as quinases dependentes de ciclinas. Daí ela vai inibir lá PAX3, PAX7, MioD, que são todas expressões gênicas relacionadas à proliferação, à hipertrofia, né? A região ali da diferenciação também, né? MioD, miogenina. Então, quando você tem um ciclo de crescimento, a gente treinou, fez um dano na musculatura, tem a resposta endócrina, sinalização de células satélites, você precisa encerrar esse ciclo. Tá? Quando deu ali para a tampa, miostatina atua e encerra. Então, nós precisamos da miostatina. Qual é o real problema? É que com o passar do tempo, eu descobri a notícia péssima, que algumas pessoas têm mais miostatina circulantes do que outra. Esse cara que tem mais, esse é um abençoado. Daí ele vai ter uma certa resistência para o crescimento, porque ele tem uma quantidade maior disso. Quer dizer, ele vai fazer aqui, ó, a inibição da mTOR muito mais rápido, né, em uma maior escala. Ou seja, a síntese proteica dele, o remodelamento é prejudicado. Beleza? Então, a grosso modo, aqui ó, a miostatina faz ativação da SMAD, translocação do fluxo para o gene para fazer ubiquitinação, né? Vai ativar a MAF, a MRF, e daí você degradaria a proteína, né? Situações catabólicas. Então, a gente sabe que jejum prolongado, uma das vias que ativa é a miostatina. Então, você fala assim, perde massa muscular? Perde. Não é numa escala insana. Feito? Ela fala assim, porra, estou em jejum. Porque eu, na minha cabeça, quando eu esqueci a shakeira de whey, dava 3 passos na quadra e já pensava, nossa, estou derretendo. A minha massa muscular está... Não, isso é loucura. Você vai ter uma redução expressiva de massa muscular se ficar, sei lá, 3 meses de jejum. Mas o mecanismo é esse.
Horas prolongadas de jejum, uma das ativações é miostatina. Sedentarismo aumenta níveis de miostatina. Então você tem um nível normal, mas o teu comportamento, come errado, dorme mal, vive na balada, não se exercita, tem uma probabilidade altíssima de aumentar aí uns 10% de miostatina circulante. Isso quer dizer o quê? Você está dando um tirão no pé. Então o exercício físico tem uma certa vantagem em manipulação nisso aqui. Então uma visão científica e clara, ela é necessária para nós, tá? E ela só se torna um problema quando ela está em quantidades maiores por uma questão genética em pessoas que têm como objetivo estética corporal. Então o cara quer ser um bodybuildão e Deus encostou a mão assim e falou, terás muita miostatina. Esse cara tem problemas. Tá? Do contrário, isso aqui não é um problema, isso é necessário, vamos deixar claro. Fábio, consigo fazer cardio e treinar em jejum sem dar tremedeira. Não, tudo bem, Fábio, isso aí não tem problema nenhum. Vai. Se você tiver feito suas refeições num dia anterior com estoque de glicogênio bacana, não tem problema, você praticamente não está em jejum. Você sabe que para estocar glicogênio é entre 24 a 48 horas. Então também o cara chega lá, vai no café colonial, come que nem uma capivara descontrolada. Ele olha no relógio assim da meia hora, diz, agora eu vou treinar e vou canalizar para o músculo. Não, o senhor vai canalizar para o banheiro, ou por cima ou por baixo. Então o mecanismo base da miostatina, o senhor está treinando, causando dano muscular, tem remodelamento, está acontecendo tudo junto e a miostatina está lá. Então você tem o que? Sinalização dela, ela sai no estado latente, que é o estado adormecido, ela está sendo produzida. Ela precisa ser clivada para ser ativada, ou seja, ela se dissocia do seu peptídeo e se liga no receptor aqui, activina 2B. Nessa hora você começou a inibir o processo de crescimento. Diferenciação, crescimento, você começou a travar. Então isso aí é a miostatina, tá? Os estudos falaram assim, não, vamos resolver já que descobrimos a chave, porque tem pessoas com sarcopenia avançada, distrofia muscular, que é uma doença horrorosa, muito sugada, triste. Eles quiseram então tentar ajudar com os estudos de miostatina a sanar esses problemas. Então veio a primeira família dos ratos aqui que foram testados, ó. Vê lá, ó, a nova família, fator de crescimento, de transformação de crescimento beta. Os ratinhos foram submetidos a um experimento que inocula a miostatina, um vírus. Então, existe? Existe. É JA16. Eles injetaram no rato, e depois que injetaram no rato, o que aconteceu? Isso aqui, ó. Foi um inibidor de miostatina. Você vê que ela é produzida, ela sai ali para ir fazer a ligação no receptor lá na musculatura, só que no meio do caminho tem o que? O inibidor, enzima chave fechadura, se liga e ela não fica apta a entrar no receptor, ou seja, você não tem um fator de inibição. Então existe, os caras meteram um vírus no rato lá, para quem acha que não, que inibiram a miostatina. Qual foi o resultado? É aí, ó, o super rato. Então, o ratinho de cima ali é o ratinho normal, é o coitado, né? Controle. O de baixo foi o que recebeu a JA16, que foi o vírus inibidor. Que todo mundo fala, pô, isso aí, doping genético. Foi dessa merda que saiu a ideia de que o ser humano estava tomando um vírus inoculador de miostatina. Esse vírus, ele tem um tempo de vida útil. É como gripe, depois ele cessa e o rato volta com a miostatina normal. Então, ele na panturrilha, se eu não me engano, ele teve, acho que foi 13 ou 12% de ganhos de massa muscular. E no quadríceps ele teve entre 23% e 30%. Paradinho, ratinho ali só com essa inibição, com a inoculação. Então esse foi o primeiro estudo que eles viram que dava resultado. Em sequência eles foram para distrofia. E distrofia muscular não aconteceu nada. Infelizmente é um problema no citoesqueleto, na organização. Não é um problema de hipertrofia. Então a inibição da miostatina não fez nem cócega. Aí citoseiras carinienses. Aí é o ser humano sendo vagabundo.
citoseiras carinenses. Carinenses é o suplemento que eles desenvolveram porque eles viram que essa substância tinha uma relação com inibição de miostatina. Eles começaram a escarafunchar a célula e falaram, isso aqui tem um certo nível de inibição. Então o cara produziu o suplemento para fazer o quê? O sujeito tomar e treinar pesado, né? Seguindo o mesmo princípio do JA16, que era um vírus, mas esse é um suplemento. Então seguiu aqui, ó, esse princípio de inoculação. E qual que foi o resultado? Né? O resultado foi 0. Só nem coloquei os dados porque não teve diferença nenhuma. Tá? O cara tomou o pó do nada lá e ficou do mesmo jeito. Tá? Não teve inibição de miostatina, coisa nenhuma. Aí o estudo avançou mais um pouquinho ainda. Isso já tem mais de 20 anos, já está na época do medicamento já. Cada medicamento leva 13 anos. E eles estudaram com tanta força aí os ratos para ver o seguinte, pessoas idosas, sarcopênicas, enfermas, tomar esse remédio e ter pelo menos um 10, 15% de hipertrofia parado. Só 10, 15%. Todos vocês que estão aqui já tem mais que 10, 15%. Então, porque eu, quando eu vi esse estudo, falei, cara, agora é a hora. Vou comprar esse remédio de quilo. Não vai adiantar. Tá? Então, porque aí, se você deixa de tomar o remédio, também tem o seguinte, tem um retrocesso. Então, a empresa querendo escravizar o cara na massa muscular. E esse foi o último estudo, porque daí eles perceberam um fator dentro da miostatina, o equilíbrio, folistatina. Tudo que a gente tem para inibir, a gente também tem para favorecer. Então, folistatina é o que faz crescer. Ao passo que você tem miostatina inibindo, quando você treina, você tem aumento de folistatina. E quando eu falei da folistatina a primeira vez, deu 2 meses, eu não sei, parece que sempre tem alguém na sala que, sei lá, vaza informação, a informação anda. Cheguei na lojinha de suplementos, estava lá, folistatina. Tinha o miostatin e o folistatin. Falei, filha da puta, eu não falo mais nada na sala de aula. Isso e o tal do ozônio anal, que eu fiz uma piada na sala e hoje rende um dinheiro absurdo. Por quê? Por causa do óxido nítrico. E o cara falou assim, professor Sérgio Nina, e qual seria o jeito mais prudente, então, de ingerir o NO na sua forma natural e produzir... Oi? Folistatina. E produzir ganho significativo. Eu falei, cara, o único lugar que vai absorver é a mucosa do intestino, mas daí você tem que enfiar um cano lá atrás e soprar NO. E hoje em dia, mas eu falei assim, nunca ninguém vai fazer, mas cuspir para cima, que hoje tem NO por tudo, pelo ouvido, lá por trás, e é dinheiro, hein, cara, não é qualquer senhão aí. Controle, aqui é o controle, ratinho no seu estado natural, né, ser humano normal, aqui é a ratazana. Primeiro ensaio, que era o clássico, então eles fizeram o quê? A inoculação da miostatina. Então só com a inoculação da miostatina tivemos 262% de aumento da massa muscular. 262%. Tá? É isso aqui. Então aqui, olha o bastão aqui da ratazana, como é que ficou? Não dá nem para... ficou uma bola. Agora aqui ele já parte para o dorsal do Phil Heath com o Ronnie Coleman. Eles fizeram o quê? Mantiveram a inoculação da miostatina, quer dizer, deixaram o cara sem e injetaram mais folistatina do que o normal. Não fizeram o rato produzir, injetaram externo. E daí nós tivemos 300% de hipertrofia aqui, né? Já não é mais um rato, se transformou aqui num pré-A, essa porra. Olha aqui. Olha lá, ó, que beleza. Então eles potencializaram e eles viram que a ação responde. Falaram, não, a gente injetou e o negócio respondeu. Ou seja, eles perceberam que era uma chave para hipertrofia muito forte. E por anos a gente começou a bater em cima disso como um fator genético do músculo como inibidor do desempenho.